John Kramer, mais conhecido como Jigsaw, é o temido vilão da franquia Jogos Mortais, Saw, criada por James Wan e Leigh Whannell em 2004. Diferente dos assassinos convencionais do cinema de terror, Jigsaw não mata diretamente suas vítimas. Ele as coloca em armadilhas brutais, nas quais precisam enfrentar dor, medo e escolhas impossíveis para sobreviver. O propósito por trás dessas atrocidades é ensinar o valor da vida a quem, segundo ele, a desperdiçou. Essa filosofia distorcida faz de Jigsaw um dos antagonistas mais complexos e intrigantes do gênero, combinando o horror físico e psicológico em proporções igualmente intensas. Antes de se tornar o engenheiro da morte, John Kramer era um homem comum, inteligente, meticuloso e respeitado em sua comunidade. Ele trabalhava como engenheiro civil e vivia uma vida relativamente estável ao lado da esposa Jill Tuck, que administrava uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Essa fase de paz, no entanto, seria destruída por uma sequência de tragédias. A primeira ruptura emocional veio quando Jill perdeu o bebê do casal após ser atacada por um dos pacientes da clínica. O trauma devastou o relacionamento e mergulhou Kramer em uma espiral de dor e desesperança. Pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com câncer cerebral terminal, uma sentença de morte que o levou ao limite psicológico. Diante da doença e da perda da família, John se afundou em depressão profunda e passou a enxergar a vida como algo sem propósito. Em um ato de desespero, tentou cometer suicídio ao dirigir seu carro em alta velocidade contra um penhasco. O impacto não o matou. Ao acordar ferido, ensanguentado e à beira da morte, ele experimentou uma espécie de epifania, sobreviveu, e isso para ele foi uma revelação. A partir desse momento, passou a acreditar que as pessoas só valorizam a vida quando enfrentam a morte de forma direta e brutal. Assim nasceu a filosofia de Jigsaw. Transformado por essa visão distorcida, John decidiu se tornar o juiz e executor daqueles que, em sua percepção, desperdiçavam suas existências. Ele começou a testar pessoas, colocando-as em situações mortais, mas que ofereciam uma chance de sobrevivência, desde que fossem capazes de sacrificar algo: sangue, carne, dignidade ou moral. Para Jigsaw, esses testes não eram punições, e sim oportunidades de redenção. Ele via a si mesmo como um salvador, não um assassino, acreditando que cada armadilha representava uma lição sobre o valor da vida. Suas vítimas eram escolhidas com base em comportamentos que ele julgava moralmente falhos, viciados, mentirosos, corruptos, adúlteros, pessoas violentas ou egoístas. A mensagem era clara: todos tinham uma segunda chance, mas apenas se estivessem dispostos a suportar sofrimento extremo para merecê-la. Essa ideologia cruel se manifestava nas suas famosas armadilhas, engenhocas complexas e mecânicas, criadas com precisão de engenheiro e simbolismo psicológico. Entre as mais icônicas está a armadilha de urso reverso, um dispositivo colocado na cabeça da vítima que se abriria violentamente, dilacerando o crânio, caso ela não conseguisse retirar a chave do mecanismo, frequentemente escondida dentro do corpo de outra pessoa viva. Cada detalhe das armadilhas de Jigsaw era projetado para forçar decisões extremas, confrontando o instinto de sobrevivência com dilemas morais. Mesmo debilitado pela doença, John Kramer era incrivelmente metódico. Ele deixava fitas gravadas, bonecos animatrônicos, como o icônico Billy, o boneco de rosto pálido e espirais vermelhas, e mensagens que explicavam as regras de cada jogo. A frase "I want to play a game" tornou-se símbolo de sua presença. Seu tom de voz frio e calculado, aliado à calma assustadora com que explicava as torturas, revelava um homem que acreditava sinceramente estar oferecendo um tipo de salvação, ainda que pelo caminho da dor. Com o passar do tempo, Jigsaw começou a atrair aprendizes que compartilhavam, ou acreditavam compartilhar de sua filosofia. Entre eles Amanda Young, uma ex-viciada que sobreviveu a um de seus jogos e passou a venerá-lo como uma figura messiânica. Ela acreditava que Jigsaw havia lhe dado um novo propósito. Porém, diferentemente de John, Amanda modificava os jogos, tornando-os impossíveis de vencer, corrompendo a moral original de seu mestre. Outro discípulo foi Mark Hoffman,
um detetive obcecado em continuar o legado de Jigsaw, mas motivado por vingança e poder, não por filosofia. Mesmo após a morte física de John Kramer, seu legado continuou a se espalhar. Os discípulos seguiram reproduzindo seus métodos e disseminando suas ideias, perpetuando o medo e a lição distorcida de que o sofrimento é o único caminho para a valorização da vida. Essa continuidade transformou Jigsaw em uma entidade quase imortal dentro da franquia. Um símbolo do terror moral, mais do que apenas um vilão humano. O impacto de Jigsaw vai além das armadilhas sangrentas e dos cenários de horror. Ele representa a materialização do julgamento humano extremo. O homem que, ao perder a fé na humanidade, assume para si o papel de Deus e executor. Sua filosofia, embora distorcida, provoca reflexões éticas e existenciais. Até que ponto alguém pode justificar a violência em nome de um suposto despertar moral? Essa ambiguidade que faz de Jigsaw uma figura tão complexa. Ele é monstruoso, mas sua motivação é construída sobre um raciocínio quase lógico, o que o torna ainda mais aterrorizante. Visualmente, John Kramer é lembrado por sua aparência frágil, a voz rouca e o olhar penetrante. Seu físico debilitado contrasta com o poder psicológico que exerce sobre suas vítimas. Ele raramente aparece em ação direta. Sua força está em antecipar, planejar e manipular. A presença constante do boneco Billy, sua risada mecânica e a atmosfera claustrofóbica dos cenários completam o horror psicológico de Jogos Mortais, onde o verdadeiro inimigo é o desespero humano e a consciência da própria culpa. Com o sucesso do primeiro filme, lançado em 2004, Jigsaw redefiniu o gênero de horror contemporâneo, inaugurando o termo torture porn, um subgênero focado em violência extrema com significado moral. No entanto, a diferença crucial é que em Jogos Mortais, a dor nunca é gratuita. Ela sempre serve a um propósito filosófico ou simbólico. Jigsaw não é apenas um assassino. É um filósofo da morte, um juiz da moralidade humana. E essa dualidade o transforma em uma figura lendária do terror moderno. Em essência, John Kramer é o reflexo do lado sombrio da humanidade. A crença de que a dor pode purificar, que o sofrimento pode despertar e que a vida só tem valor quando ameaçada. Sua genialidade cruel e sua lógica retorcida o elevaram ao panteão dos maiores vilões da história do cinema, não como um monstro sobrenatural, mas como um homem que escolheu se tornar um monstro para provar que o mundo não valoriza a própria vida.